Dia, meus amados, graça e paz, que bom, mais um dia, mais uma semana está iniciando e temos aí mais oportunidades para juntos louvarmos a Deus. Que bom, tivemos o nosso tempo domingo, espero que o que ouvimos ontem possa alegrar os nossos corações, possa encher o nosso coração de alegria e desejo de irmos à casa do Senhor, cultuá-lo e com os motivos certos, com o desejo certo. Então hoje à noite a gente vai terminar, existe ainda mais um motivo, mais um critério que deve ser colocado em nossa vida para chegarmos à casa do Senhor, cultuá-lo. Então que Deus possa nos dar essa alegria, né? Chegarmos diante do Senhor por obediência, mas com o intuito também de aprender a palavra do nosso Deus. E o último é com o desejo de adorá-lo. Então que Deus possa nos abençoar e estou aqui ansioso para poder fazer então esse dia e encontrar os amados irmãos e estarmos alegres com a motivação correta. Hoje então, dia 27 de abril, mais um dia que Deus tem nos dado e podemos louvar, podemos aprender da sua palavra, podemos nos encher de alegria no Senhor. A gente tem visto, né, tantas notícias ruins. Antes era o foco na saúde, agora é na área da política, e a gente fica, cada dia mais que passa, parece que as coisas vão ficando mais nebulosas, mais escuras, mais sombrias, e isso pode tirar do nosso coração a esperança, né, de coisas de futuro melhor. Mas como eu estava falando com o irmão hoje, né, graças a Deus que a nossa vida não se baseia nas fake news, não se baseia nas reportagens, não se baseia no que a mídia diz. Graças a Deus que a nossa vida está pautada e baseada na palavra de Deus, que é a verdade plena, né? Chamamos de verdade plenária. E ela não erra, ela não se corrompe, ela não se subverte, e ela é fiel, né? Como vimos ontem no nosso devocional, a palavra de Deus ela é digna de toda aceitação e a gente pode confiar nela. Isso é bom demais. E a outra coisa que a gente pode ver diante desse cenário sombrio, desesperador, e eu creio que não é o que é pintado pela mídia. Infelizmente a mídia ganha dinheiro com desgraça. Quanto maior a desgraça, mais tem gente para ver. Infelizmente essa é a nossa realidade. A mídia não ganha dinheiro dando notícia boa. E infelizmente tem pessoas que nutrem a sua alma com notícias ruins, né? Alimenta a sua mente, enquanto Filipenses Paulo vai dizer, né, que tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso coração, né? Tudo que é amável. E quando a gente liga a TV, quando a gente vai olhar as mídias, não tem isso, não tem o que é amável, não tem o que é virtuoso, não tem o que é de fama boa, muito pelo contrário, tem difamações. E a gente olha para o que Paulo diz, né, que diz que nós devemos colocar na nossa mente tudo isso, e quando fazemos isso é que teremos a nossa mente, o nosso coração guardado em Cristo Jesus. Então só não temos uma escapatória, né? Realmente a ideia é fazer como eu fiz aqui na minha casa. Eu tirei a antena da televisão, não tenho mais mídia de TV principalmente. A única mídia que eu acompanho é nas redes sociais, mas eu controlo, eu vejo se eu quiser, eu não abro. Tá lá só o título, então se não me interessa eu não olho, não me detenho a ver. Porque não adianta, se a gente for olhar para isso, a gente perde completamente a alegria de viver. Então, amados, deixo já hoje de manhã, essa semana, esse convite para vocês, para que vocês possam abdicar mesmo, se possível, desconectar a antena e
deixar essa mídia tão terrível de lado e mergulhar profundamente no leito da palavra de Deus, nesse rio, nesse mar tranquilo, em meio a ondas revoltas que o mundo tem passado, para que haja paz no coração e na nossa mente, e principalmente para a gente saber e entender que o nosso reino é celestial, o nosso governante, nosso rei é o Senhor. Ele não se corrompe, ele não titubia, ele é justo, ele é santo, ele é puro, ele é amável, ele é provedor, ele é protetor, ele é o guarda do seu povo, ele protege, ele sustenta. E quando a gente começa a olhar essas coisas, isso dá uma paz no coração da gente, isso dá um alívio tão grande, saber que não fazemos mais parte desse mundo tão terrível, tão sem esperança. É um mundo sem esperança nenhuma. E aí a gente olha para os céus, olha para o novo céu, para a nova terra, para Jerusalém celestial, olhamos para a cidade santa, olhamos lá as ruas, os portões, as coisas que tem, a árvore da vida, o rio que flui perenemente. Então, bênção sobre bênção, a presença de Deus. Não existe sol porque Deus ilumina tudo, não precisa mais de nada disso. Não existe mar, isso é interessante, porque existe a alusão de que os nossos pecados, né, são perdoados e jogados na profundeza do mar. E lá em Apocalipse vai dizer que não existe mais mar. Interessante isso. Interessante essa passagem, né? Quando diz que não existe mais mar, a gente pode entender que é tipo Deus colocou tudo aquilo que não presta de nós, foi aniquilado. Então a gente tem tanta coisa boa, né? Então vamos passar a ler, a ouvir a palavra de Deus. E outra, quando eu falo também de ouvir a palavra de Deus, cuidado, porque tem muitos pregadores aí que são pregadores da desesperança também, que parece que se alimenta de desgraça, que sobem nos seus púlpitos para falar só de coisa ruim. Então, meu amado, afaste-se também desse, porque eu vou dizer, se eu desligo a mídia, que só diz notícia ruim, e vou ouvir um pregador que só está dizendo coisa ruim, dizendo desgraça, não dá uma palavra de esperança, então, meu irmão, se afaste desse também, né? É muito tóxico. Então vamos ouvir esperança real, né? Esperança verdadeira, que tem também um monte de pregador no Facebook, vira uma chuva, que é os pregadores da cura, da prosperidade, da vitória, de tudo vai dar certo, e é mão melada de óleo, mão melada de sal, e é uma fungada, é uma respiração, é um palavreado sem ar, é um negócio grotesco, prometendo mundos e fundos. E a gente fica olhando como é que um camarada tem a petulância de deixar numa mídia social não sei quantas pessoas iludidas com tanto charlatanismo. Então, meus amados, vamos colocar nossa fé, alimentar com a palavra de Deus, fortalecer o nosso coração, e que essa semana, meus amados, Deus possa ser o motivo da sua alegria, o motivo da sua felicidade. Já são 9h03, já passei aqui do tempo falando com os irmãos, e vamos então para o nosso devocional. Mas antes vamos orar, vamos falar com Deus, pedindo a bênção dele para esse tempo agora. Senhor, queremos nesse instante, Pai, suplicar a tua bênção nesta manhã, neste começo de semana. Queremos, Senhor Deus, suplicar a tua graça, porque é o que nós precisamos, graça sobre graça. A tua palavra diz que a tua graça nos basta. Então, se o Senhor diz que a tua graça é suficiente em nossa vida, então nos dá, Senhor Deus, da tua graça, que possamos descansar nela, que possamos depositar toda a nossa vida na tua graça, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por cada amado irmão que está aqui nesse momento, buscando a tua palavra, buscando a direção, buscando o consolo, o conforto, o confronto, a exortação, mas busca, Senhor Deus, para viver conforme a tua vontade. Então nos abençoa, Senhor Deus, nos dá a tua palavra, o teu Espírito nos convença, Senhor Deus,
do pecado, da justiça e do juízo, para que possamos andar em integridade, possamos andar de forma, Senhor Deus, que te agrade. Obrigado, Senhor Deus, por mais um dia. Abençoa cada lar. Te suplico, Senhor Deus, pela vida da irmã Anne, pela Josiane também, pela saúde delas. Que o Senhor possa estar restaurando completamente, Senhor Deus. Também pelo irmão Cláudio, que o Senhor possa estar também cuidando da sua saúde, pela irmã Márcia, o medicamento, Senhor Deus, que eles têm procurado, e possa se resolver hoje, Senhor Deus, possa conseguir esse medicamento, que o Senhor possa nos dar essa alegria, Senhor Deus, de podermos ouvir essa notícia. Também, Senhor Deus, por demais irmãos que têm sofrido com dificuldades, seja de qual forma for, que o Senhor possa estar curando, restaurando, tratando, suprindo, Senhor Deus, tudo aquilo que for preciso. Em nome do Teu Filho amado Jesus, te oro e te agradeço. Amém, aleluia e amém. Muito bem, meus amados, graças a Deus, Deus nos deu esse dia para louvarmos a Ele. Então hoje, 27 de abril de 2020, graças a Deus, o Senhor nos deu mais um dia de vida e vamos então meditar na palavra de Deus. O nosso texto está em 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 11 até o versículo 24. Diz assim a palavra de Deus: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justa. Irmãos, não vos maravilheis se esse mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna e permanece em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisso conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizemos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creamos em o nome de Jesus, seu Filho, e amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos, permanece em Deus e Deus nele. E nisto conheceremos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Que texto maravilhoso! Olha que notícia! Que notícia maravilhosa! Sem fake news, sem terrorismo, sem transparecer terror. Muito pelo contrário, uma notícia boa, né? Uma notícia cheia de amor, uma palavra temperada com graça. Que coisa maravilhosa! O tema do nosso devocional é a prática do amor. O versículo-chave do nosso autor é 1 João capítulo 3, versículo 18, que diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. O apóstolo João declara em 1 João capítulo 3, versículo 17, ora, aquele que possuir recursos desse mundo e vir seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? O amor precisa ser revelado em ações práticas e objetivas. Os que fazem algo em favor das necessidades das pessoas revelam para elas mesmas, para os outros e para Deus que permanecem no amor de Deus. Qualquer um pode autoavaliar se realmente crê em Deus e experimentou a nova vida em Jesus, pelo simples fato de ser dirigido pelo amor.
A melhor tradução de fé genuína em Jesus Cristo é amar a Deus com um coração obediente e submisso e amar as pessoas. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. 1 João capítulo 4, versículo 11. João diz que o amor não fecha o coração diante da necessidade do outro. Quem fecha o coração nunca faz nada, não assume a responsabilidade com o outro. É importante lembrar que sempre é mais fácil estar engajado na luta e na causa pelos problemas da humanidade do que amar o ser humano mais próximo, aqueles com quem esbarramos todos os dias. Amar exige sacrifício, entrega, envolvimento, doação e ações que possam melhorar, ajudar e fazer crescer o outro, sem tirar nada de proveito pessoal. Se você não consegue repartir o seu pão, sua roupa, seu dinheiro, sua influência, seu poder, suas habilidades, não é o tipo de cristão. Você não é que tipo de cristão você é, mas que tipo de ser humano você demonstra ser. O amor precisa ser extremamente prático. A oração do nosso autor é: Senhor, não sejamos negligentes à tua palavra, mas que saiamos hoje para amar alguém de forma prática. O nosso texto ele é muito claro, ele deixa aqui de forma evidente a prática do amor. O autor vai falar de forma maravilhosa também aqui no nosso devocional que a prática do amor ela deve ser presenciada, precisa ser revelada na vida daqueles que se confessam cristãos. E aqui nós vamos ver no nosso texto que uma das formas de fazermos isso é ajudando aquele que precisa. Realmente é muito fácil amarmos e fazermos declaração, fazermos isso aqui em lives, colocarmos coração em tudo, né? Quando a gente vai fazer, às vezes, alguma foto, coloca lá uns corações, tem uns aplicativos que coloca um coração no olho, fica tudo muito meloso. Então é muito bom, é muito prático amar assim, é muito fácil demonstrar esse amor, ser espontâneo nesse tipo de amor. Porque ele vai, na verdade, revelar que a nossa intenção é mais aparecer. A nossa intenção, na verdade, é queremos passar uma figura que, de fato, de verdade, não está sendo evidenciada na nossa vida. Então, quando dizemos que amamos, nós temos que dar essa prova através de prática. Lembrando sempre que existem pessoas que fazem atos de caridade. Existem aí seitas, existem aí grupos, ONGs, que se dispõem a alimentar pessoas na rua, que se dispõem a dar abrigo, dar banho, a cuidar de pessoas em situação de risco. Existe até mesmo o próprio governo, existe a Legião da Boa Vontade, existe a Cruz Vermelha, existem órgãos e mais órgãos dentro do próprio governo, assistência social, que cuida de pessoas. Mas um faz porque é trabalho, outro faz porque traz para si algum recurso, outros fazem porque de alguma forma estão comprando a sua salvação. Ou seja, o objetivo do coração não é o objetivo correto. Quando diz aqui que nós temos que amar, que temos que demonstrar esse amor é sem interesse. Eu demonstro meu amor ao próximo simplesmente por amar, simplesmente porque amar o próximo é algo inerente de um cristão. Fazer e praticar o amor não é feito porque eu vou ter que comprar minha salvação. Eu vou praticar o amor e cuidar e fazer algo porque de alguma forma eu tenho que conquistar o coração de Deus. Não é por isso. A demonstração do amor cristão se dá porque Deus nos amou. Por Ele ter nos amado, nós também amamos. E amamos sem interesse, sem troca, sem querer aparecer. A gente vê a mídia, né? As pessoas hoje dão a esmola, fazem ajuda e tiram selfie, né? Gravam vídeo, olha, estou aqui no sinal e estou parando aqui, vou dar isso aqui. A palavra de Deus diz que quando nós vamos dar esmola, a gente tem que esconder a mão direita da esquerda. A mão direita não precisa saber o que a esquerda vai fazer ou vice-versa.
é algo que não precisa arrancar aplausos, mas ao mesmo tempo é algo que vai ser visível, mas vai ser visível porque é algo natural. É algo que parte de você de forma natural. Você não precisa ligar o celular ao dar algo para ninguém. Você não precisa chegar na casa de ninguém ao dar uma cesta básica e ligar aqui a câmera e dizer: olha, estamos aqui na casa, o Senhor tem abençoado e agora nós queremos abençoar aqui essa família que tem passado. Isso é constrangedor. Eu acho que é falta inclusive de amor. Na verdade eu sinto isso como falta de amor. Quando eu divulgo, quando eu passo para as redes sociais, coloco no meio da mídia o que eu estou fazendo para demonstrar amor. Eu acho que é falta de amor submeter aquela pessoa que naquele momento está sendo ajudada como uma forma de troféu. A Bíblia diz que você já ganhou o seu galardão. Já foi os aplausos, os likes da sua live. Então, amados, o amor, ele é sigiloso, mas ele é visto. Parece uma contradição, né? Ele é sigiloso porque eu não vou buscar like de ninguém, não vou buscar curtir de ninguém, nem aplauso de ninguém. Mas ele é visto porque ele é natural. A pessoa faz isso com naturalidade. Ele faz isso sem saber quem está olhando. Ele faz isso onde ele estiver. Ele ama simplesmente por amar. Ele ajuda simplesmente por ajudar, porque está saindo dele, flui dele isso. E ele não precisa ligar câmera. Ele não precisa ligar seu smartphone. Ele não precisa fazer uma live, né? A gente vê as lives aí do povo, né? Fazendo aí os seus shows nas lives e arrecadando. Tudo bem, estão arrecadando, estão ajudando, está certo. Mas é aquilo que eu digo, a prova desse amor ele está sendo dado porque também tem um monte de patrocinador dando muito dinheiro para eles, para estarem fazendo aquelas lives. Então o que eles estão dando ali, na verdade estão se promovendo à custa dos outros que também estão dando. Então a gente precisa entender que o amor ele é dado de forma natural. Ele é evidenciado sem muito holofote. E se alguém por acaso viu, porque você já faz isso de forma natural. Mas eu queria voltar aqui ao nosso texto só para falar um pouquinho mais de algumas coisas que a gente pode extrair desse texto tão rico. Aqui João começa no versículo 11 dizendo algo que é assim: olha, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é essa, que amemos uns aos outros. Então isso está lá no começo. Nós devemos amar de fato e de verdade. O amor ao próximo era uma marca de Deus, não é do cristianismo. Deus nos amou e nós temos que amar. E ele vai falar aqui, olha que coisa interessante, que nós não devemos amar com o amor de Caim, que era do maligno e assassinou ao seu irmão. E por que assassinou? Porque as obras de Caim eram más e a do seu irmão justas. Então a gente vê que Caim, movido de inveja, porque os seus sacrifícios, né, ele pega lá as verduras, as frutas, os legumes, e diz que foi no fim das estações, acha que está agradando a Deus porque encheu lá o altar de verdura, encheu lá de legumes, daquilo que ele colheu, achou lá que ele deve ter feito um monte muito grande de legumes da sua colheita e achou que ali ele ia esbanjar, ia mostrar que talvez era melhor do que o cordeirinho simples enterro de 1 ano de Abel. E Deus o reprova. A intenção de Caim era mal. Os atos amorosos de Caim eram atos corrompidos. E aqui João vai dizer que nós temos que amar uns aos outros, mas não segundo Caim. Ou seja, um amor errado, um amor com más intenções, um amor que quando vê o outro sendo reconhecido porque está agindo de forma natural, se enraivece, enche o coração de ira, porque o elogio não foi para ele, que deu muito mais, ou talvez que deu algo que você não deu. Então que não entre no nosso coração esse tipo de amor, um amor corrompido,
um amor que mata. E o que é interessante é que aqui vai falar exatamente isso. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Porque o normal é esse, o amor do mundo é um amor corrompido, é um amor que vê o cristão fazendo o que é certo e vão falar errado. Não é o que a gente ouve. Pessoas que estão no mundo, na desgraça aí, são alcançados pela graça, vão então começar a viver bem. O que é que as pessoas dizem? É que ele ali agora quer ser santo, fez tudo que não presta. Cadê o amor? Entende? Podendo dizer, olha aí rapaz, que coisa maravilhosa, aquele fulano fazia tudo que não presta e agora está se ajeitando, parece que realmente mudou, que coisa boa. Mas não fica feliz. Enche o coração de raiva e zombaria. Então o normal é o mundo nos odiar. Ele não vai ficar feliz em nos ver juntos louvando a Deus. O mundo não fica feliz em olhar os crentes juntos, clamando, louvando, servindo. O mundo não fica feliz com isso. O normal é o mundo nos odiar. O normal é o mundo nos rejeitar. E aí ele vai dizer que nós sabemos, nós temos certeza que somos salvos, quando ele diz que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Isso aqui é maravilhoso. Eu já falei isso e a gente vai falar mais quando tivermos continuando a nossa exposição na carta de Tiago, que vai falar sobre o amor. E diz o texto que muitas pessoas matam, né? Aquele que não ama, que odeia o seu irmão, já matou o seu irmão. E a pessoa diz, não, mas eu nunca matei ninguém, nunca teria coragem de fazer isso. Mas quantas pessoas já chegaram para outro e disseram, não, aquele fulano ali para mim morreu. Para mim ele não existe mais. Isso é ódio. O ódio permeou tanto o coração da pessoa que aquela pessoa matou no seu coração o outro. Matou ao ponto de dizer, não, aquela pessoa ali para mim não existe mais. Fulano para mim não existe. Morreu. Ele está enterrado, né? Ele está enterrado e sepulcrado. Então, amado, esse tipo de amor aí não procede de Deus. Na verdade, caracteriza alguém que não nasceu de novo. Os que não nasceram de novo é que matam o próximo, inclusive desta forma. E eu gosto muito de usar esse texto, e é aqui que eu vou encerrar. João 3,16, o Evangelho de João diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui em 1 João capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então João 3,16 diz que Cristo nos amou e deu a sua vida. E aqui em 1 João 3,16 diz que assim como Cristo, nós também devemos dar a nossa vida. E dar a nossa vida não é simplesmente chegar aos extremos de morrermos. Se isso for preciso, porque a gente também vê pessoas isso. Vimos nos Estados Unidos um professor se colocando na linha de frente do atirador na escola e protegendo assim os seus alunos e dando a sua vida pelos seus alunos. Ele morreu para proteger os alunos. Se necessário for para demonstrarmos o amor, que façamos. Mas também o que a gente precisa entender é que nós precisamos muitas vezes nos doar, estarmos à disposição do nosso irmão por amor a ele. Então, amados, que nós possamos praticar o amor. Possamos, nesse momento de quarentena, praticarmos o amor dentro do lar, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos familiares, praticarmos o amor com os nossos próximos, com os nossos irmãos. Se tem algum irmão que está pronto para receber uma visita, liga, veja se tem a possibilidade, vai lá. Fazemos uma prova de amor levando simplesmente uma xícara de café, uma garrafa de café, uns biscoitos, para juntos estarmos compartilhando um momento, uma conversa. Então que Deus possa estar abençoando a nossa vida e demonstrando o amor de Cristo como uma evidência da nossa salvação. Que
Que Deus nos abençoe, derrame a sua graça infinita em nossas vidas e que possamos demonstrar que somos de Deus, porque amamos verdadeiramente uns aos outros. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nos ajuda, Senhor Deus, agora a corrigirmos, se temos, Senhor Deus, alguma falha na forma de amarmos, na forma de demonstrarmos o nosso amor, na forma de cuidarmos, de darmos atenção uns aos outros. Possamos evidenciar a nossa salvação através do nosso amor ao próximo. Pai, nos perdoa quando negligenciamos as oportunidades de amarmos verdadeiramente. Nos perdoa quando amamos da forma errada, com segundas intenções. Amamos para evidenciarmos algo que não é de Ti, Senhor Deus, mas muitas vezes para glorificarmos a nós e não Teu nome. Nos perdoa, Senhor Deus, diante disso. Derrama a Tua graça em nossas vidas, abençoa a nossa semana. Cuida, Senhor Deus, de cada família, cada irmão aqui, Senhor Deus. Cuida da nossa igreja e Te suplicamos, Senhor Deus, que dia 5 o Senhor possa mover o coração dos nossos governantes para que essas quarentenas, essas restrições ou sejam aliviadas ou então finalmente chegue ao fim, que esse vírus, Senhor Deus, perca sua força de atuação e que possamos voltar à normalidade das nossas vidas. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus, tem misericórdia de pais, de famílias, Senhor Deus, que já estão padecendo necessidades, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que Te oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Convido a todos a estarem essa noite às 18 horas na nossa live e nós estaremos então encerrando o nosso estudo de ontem sobre a nossa motivação de estarmos no culto. Estamos aí sentindo que está chegando a hora de voltarmos. Estou louco para dizer para os irmãos, olha amados, domingo nós teremos o nosso culto de louvor e adoração, e os irmãos disserem em casa, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Opa, graças a Deus, chegou o dia, e a gente possa estar com o nosso coração alegre e com as alegrias e as motivações corretas de nos chegarmos à casa do Senhor para adorarmos. Que Deus abençoe todos vocês, derrame graça sobre graça na vida de todos vocês, meus amados, e que essa semana nós possamos ver grandes bênçãos de Deus em nossas vidas. Que Deus abençoe e até daqui a pouco às 18 horas possamos estar juntos louvando a Deus. Amém? Que Deus abençoe e tenham todos um bom dia.